Prezada servidora, prezado servidor, vivemos hoje um momento de grande risco de perda de direitos. Direitos históricos, conquistas históricas para os servidores do Judiciário. Apesar de serem hoje pacotes que estão tramitando na Assembleia Legislativa, apresentados pelo governador do Estado, e que poderão ainda advir controvérsias a respeito destes mesmos objetos, é importante que tenhamos consciência do risco que se avizinha. Inicialmente, gostaria de tratar do risco em relação às parcelas temporárias, diferenças relativas à função gratificada e cargo em comissão. Essas parcelas deixam de integrar remuneração e proventos de natividade. Ou seja, essas parcelas, caso não tenham sido incorporadas ainda, não tenham o direito adquirido, não poderão ser levadas para a aposentadoria na forma integral, a não ser que preenchidos os requisitos agora, antes da reforma. E, no caso de não preenchimento dos requisitos, elas fatalmente poderão até fazer parte do cálculo, porém, apenas em uma média histórica, proporcional ao período em que exercidas. Além disso, nós temos também um potencial prejuízo a um eventual plano de carreira que se desenvolva para todos os servidores, para todas as categorias do Judiciário. Nesse sentido, na medida em que é previsto pelo pacote uma reforma à Constituição Estadual, no sentido de que progressões não se darão mais com data certa ou com um critério objetivo, a não ser a conveniência e oportunidade da administração, qualquer perspectiva de progressão numa carreira que venha a ser instituída, ela fica congelada no tempo. Além disso, nós temos também um risco à própria estabilidade do servidor. Passa a ser regulamentada a possibilidade de perda de cargo do profissional que tem estabilidade por força de avaliações periódicas que não atendam aos requisitos. Isso em um risco em que possa incidir sobre a subjetividade da avaliação da administração e possa se tornar amanhã ou depois uma punição, possa ser uma perseguição e aí submete o servidor ao risco efetivo da perda de cargo. Além disso, nós temos também prejuízo em relação aos acréscimos por tempo de serviço. Hoje, nós temos os avanços incorporados, nós temos gratificações por tempo de serviço, as quais, nos termos da proposta, deixam de ser possíveis, inclusive permitida a sua instituição. Elas passam a ser extintas, não integrarão mais novos benefícios, ou seja, não adianta que eu tenha um período aquisitivo em curso, eu não poderei agregar mais nenhum percentual, nenhuma vantagem correspondente, e mais grave, esta parcela é transformada. As rubricas correspondentes a estes percentuais são transformadas em uma parcela autônoma de caráter transitório. Esta parcela autônoma, ela passa a acompanhar a evolução do vencimento, porém, em qualquer mecanismo de reestruturação remuneratória ou de cargos, ela passa a ser absorvida. Suponhamos que exista um acréscimo por uma reestruturação do cargo do oficial de justiça para um novo sistema no qual o judiciário tenha de observar a unificação das carreiras. Se houver qualquer acréscimo, esta parcela ela é absorvida. Então existe um prejuízo efetivo nesta parcela que já foi incorporada, diga-se de passagem. Então o próprio direito adquirido ele acaba sendo comprometido. Além disso, há um risco potencial. Na medida em que ela se torna uma parcela temporária, ou seja, não mais incorporada, digamos assim, esta parcela ela pode ser excluída do cálculo da aposentadoria. Vejam, então minha aposentadoria passa a ser o meu vencimento básico. Este é um prejuízo que não está sendo mensurado pela categoria. Além disso, nós temos também a adesão às regras correspondentes à reforma da Previdência. Com um detalhe, as regras da reforma da Previdência no estado do Rio Grande do Sul são mais gravosas do que as regras previstas pela Constituição Federal. Por exemplo, no que diz respeito ao custeio, é mais grave o custeio instituído no estado do Rio Grande do Sul do que o instituído para os servidores da União Federal.
Ou seja, enquanto existe a possibilidade de faixas progressivas em alíquotas menores a 14% a nível federal, em nível estadual nós começamos com 13,25%, chegando aos 17,25% para os vencimentos superiores a R$20 mil. E nesta faixa que vai de o teto do INSS aos R$20 mil, lembrando que o teto hoje é R$ 5.836, a partir de então eu pago 15,25%, ao passo em que eu teria alíquotas reduzidas no nível federal. Este é um prejuízo que afeta ativos e inativos, além dos pensionistas. Outro prejuízo que afeta os ativos, inativos e pensionistas é no que diz respeito a incorporação da parcela autônoma. Por quê? Esta parcela autônoma, que foi instituída pela mudança das parcelas por tempo de serviço, ela acaba também afetando os aposentados e pensionistas que percebem seus proventos a partir do critério de integralidade e paridade. Ou seja, também serão afetados. Por outro lado, no que diz respeito ao custeio também, mas esse apenas aos aposentados e pensionistas, é possibilitado, em função de déficit da Previdência, que exista uma ampliação da base de cálculo da contribuição. Lembrando, hoje o aposentado e pensionista paga a contribuição, como regra geral, a partir do teto da Previdência. Com a instituição desta norma, ele passa a contribuir sobre o que exceder a um salário mínimo. E nesse ponto, não há como alegar o direito adquirido. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão em outra oportunidade. Então, há um efetivo prejuízo ao sustento dos aposentados e pensionistas, que hoje já contribuíram e adquiriram seu direito em momento antecedente. Além disso, e por fim, é importante estabelecer um critério a mais que foi previsto no pacote do governador. O critério federal, no que diz respeito à observância para a integralidade do vencimento do cargo quando da inatividade, ele estabelece 5 anos no exercício deste cargo. Porém, a nível estadual, não basta os 5 anos no cargo. É necessário 5 anos no cargo, no nível e classe. Em especial, isso afeta havendo uma perspectiva de um plano de carreira em que se instituam efetivamente progressões dentro do mesmo cargo, isso congela em 5 anos o meu direito. Ou seja, eu preciso ficar 5 anos, ainda que tenha adquirido o direito a uma aposentadoria, mas 5 anos no último nível no qual estou, para que eu possa levar isso para o meu benefício, ou no mínimo, para que esse seja o valor limitador do meu benefício. Afinal, este valor limitador correspondente à última remuneração, ele acaba observando este critério também. Ainda há tempo de discutir essas questões e de enfrentar, de modo a que não ocorram mais prejuízos à categoria. Contamos com vocês.